Então vamos lá, Tiago. O segundo sola, rapaz, é o somente a graça, né? Ou sola gratia, como diz o Lutero. Aqui, Tiago, para eu explicar esse somente a graça, que Lutero dizia, né? O catolicismo crê que o homem é salvo pelas obras, salvo pelos méritos, mas para nós protestantes, nós somos salvos exclusivamente pela graça. E aí ele vai citar, que eu vou até pegar para as pessoas aqui, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, quem está anotando aí dizer para as pessoas que a live fica salva. Depois vocês podem pegar esses textos tudo e conferir, né? Efésios, capítulo 2, versículo do 8, né? Diz assim: porque é gratuitamente que foste salvo mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Tiago, é um dogma exclusivamente católico. Errado é a interpretação de Lutero. E aqui eu vou te dizer, para que existe esse sola? Para acabar com a doutrina do mérito. Percebe que cada um dos sola é para negar uma verdade católica, tá? Eu vou explicar depois para o povo o que é a doutrina do mérito, tá? Mas vamos lá aqui, vou tentar desenvolver esse sola, Tiago, com uma explicação bem simples para as pessoas entenderem. Nós temos dois heréis da história da igreja, Pelágio, lá no século IV, e Lutero. E os dois foi para os extremos, eu vou explicar ao povo. Para Pelágio não havia pecado original. Adão e Eva deu apenas um mau exemplo. Então, na cabeça de Pelágio, o homem pode ser salvo sem a graça, pode ser bom sem a graça, e pode praticar as boas obras sem a graça. Essa é a ideia de Pelágio. Lutero foi para o outro extremo. Para Lutero, o pecado original destruiu a natureza humana. E por ter destruído a natureza humana, na cabeça de Lutero, a graça de Deus ela te envolve como um manto. Deus deixa você como você é, e ele coloca em você uma justiça imputada. O que é injustiça imputada? Você continua o mesmo. Ah, minha Nossa Senhora, tá? E Deus, da sua justiça, imputa você, te cobrindo com a graça. Olha que papel de anta. Ainda bem que Lutero está no colo do cão há muitos anos. Veja bem, olha a loucura. A graça de Deus, perdão, Tiago, a justiça de Deus, ela não é imputada. A justiça de Deus, ela é infusa. Deus infunde a sua justiça em nós, mediante a sua graça, e ela nos transforma. Aqui está a razão que o protestantismo nega a santidade. Porque se Deus cobre o seu pecado com o manto da graça, e ele imputa a justiça em você, e você não muda, aí vem aquela frase de Lutero: creia, 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 e peque, peque, peque. Quer dizer, eu posso continuar no pecado tranquilamente, desde que eu tenha a graça. Né? Não precisava nem de Sim, igreja, não precisava de nada. nada, nada. E o pior é que a partir disso aí, vai gerar lá na frente com João Calvino a doutrina da predestinação, que o homem já nasce predestinado aí para o céu, predestinado aí para o inferno. Percebe? Uma heresia chama a outra, um abismo atrai outro abismo ao fulgor de suas cascatas, já dizia lá o Salmo 41. Então, olha a gravidade disso. Então, ou seja, a justificação que Lutero prega somente pela graça seria uma justificação intrínseca, entendeu? Intrínseca, perdão, que independe da minha conversão. Olha a gravidade disso, cara. Então, veja bem, no sentido absoluto, o homem é salvo somente pela graça? Sim. Cristo nos salvou não por nossos méritos. Ele desceu do céu, o verbo se fez carne, veio a esse mundo, ele pagou o que nós não podíamos pagar, ele assumiu o que nós não poderíamos assumir, ele fez o que nós não poderíamos fazer exclusivamente por sua graça. Isso aqui é uma obra de verdade. Mas essa graça, que essa justiça que é imputada em nós, ela não é imputada para cobrir a gente, não. Ela é infusa para nos transformar. Então, o homem, salvo pela graça, tem que praticar as obras da graça e viver na graça. Percebe a confusão de Lutero? Então, a interpretação aqui está certinha, ela é católica, mas o que ele entendeu a partir disso está completamente herético. Então, no fundo, eu vou pegar aqui para o pessoal, o que o Catecismo da Igreja Católica faz? Ó, parágrafo 1996, seguinte. Nossa justificação vem pela graça de Deus. A graça é um favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder ao seu convite. Veja,
o Deus que me salva pela graça, a salvação não é de graça. Eu tenho que responder ao convite de Deus. Eu vou até falar de novo, né? O homem salvo pela graça, mas a salvação não é de graça. Eu tenho que responder ao convite de Deus. Aí continua. Olha o que o catecismo fala de coisa maravilhosa. 198. Essa vocação para a vida eterna é sobrenatural. Depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas ele pode se revelar e dar a si mesmo. Tiago, isso é dogma católico. Qualquer protestante entende isso aqui. Agora, qual foi o erro de Lutero? O erro de Lutero foi acreditar que o homem salvo pela graça, que Deus cobre o pecado dele com um manto e que o homem precisa se transformar. Aí ela anulou o quê? A doutrina das obras da graça e a doutrina do mérito. Agora, veja o que a Igreja Católica ensina sobre o mérito, que é maravilhoso, cara. Ó, o mérito do homem, olha a profundidade disso. Diante de Deus, em sentido estritamente jurídico, não há mérito nenhum da parte do homem. Entre ele e nós, a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos, dele que é o nosso Criador. O mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à sua obra da graça. Percebe? Aí, o catecismo vai citar Santo Agostinho, eu vou explicar isso agora. Na Assembleia do Santo, vós sois glorificados, e coroando os seus méritos, exaltai os vossos próprios dons. Ou seja, o mérito que o homem tem em nós não é nosso, é Deus fazendo através de nós. Percebe? É a graça agindo através de nós. Aí, cara, que foi o erro de Lutero. Entendeu? Então, assim, o homem salvo pela graça tem que praticar as obras da graça e viver na graça. Aí eu vou falar uma coisinha um pouquinho chato, Tiago, mas a gente tem que dar essa explicação. A doutrina do mérito, meu irmão, ela é bíblica. Como que eu sei disso? Você vai pegar o Evangelho de Mateus 6, por exemplo, do 2 ao 6. O que Jesus diz? Quando fores orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te vê no oculto te dará a recompensa. Se dá recompensa, é mérito. Quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que faça a esquerda, que seja uma esmola oculta, e o teu pai que vê no oculto te dará o quê? A recompensa. É mérito. Jesus fala, quando você for fazer jejum, não faça como os fariseus que vão para a praça pública, não. Entra, lava bem o seu rosto, cobre a sua cabeça, porque o pai que vê no oculto te recompensará. Que recompensa? Mérito, Tiago. Então, o homem salvo pela graça pratica as obras da própria graça. E aí ele passa a ter o quê? Mérito, mas o mérito não é dele, é Deus que age através dele. Santo Agostinho já dizia, né? É obra da graça o homem acolher a própria graça. Olha a profundidade disso, cara. Então, o que que acontece? Aqui eu vou dar uma explicação bem simples. Na cabeça de Lutero, aí ele citava vários textos, esse de Efésios, Romanos 3, 24, Gálatas 2, 16, 2 Timóteo 1, versículo 9. Então, para ele, a graça de Deus cobre. Então, você é salvo somente por ela. Você não precisa fazer nada. Não. Nós somos salvos exclusivamente pela graça. Mas salvos pela graça, eu... Travou. Senhor. Voltou, profeta? Voltou. Aleluia, aleluia. O cão não está querendo que nós fale o trem, não. Vamos continuar, homem de Deus. Então, vamos lá. Então, o que é o mérito, Tiago? Nós somos participantes do mérito de Cristo, dos méritos de Cristo. Então, toda a bondade que há em nós, que nós fazemos, é obra da graça que faz através de nós. Olha a dignidade disso. E outra coisa importante, Tiago, Lutero, ele confundia obras da lei com obras da graça, tá? Obras das leis era a lei de Moisés, era não comer carne de porco, era a questão do sábado, era a questão dos dízimos, das hortelãs, isso aí não justifica ninguém. Obras da graça é diferente de obras da lei. Obras da graça é as obras que Cristo me chamou a praticar depois de salvo pela graça. E aqui, cara, é uma coisa meio difícil de entender, mas eu vou tentar explicar para o povo. O homem não pode merecer a salvação. Pronto, isso é verdade católica, tá?
Cristo mereceu a salvação por nós no Calvário. Ele derramou o seu sangue por nós. Isso é graça de Deus, é presente, não foi merecido. Tá, essa é a nossa salvação. Mas esse Cristo que nos salvou pela graça, nos convida a praticar as obras que ele ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Percebe? O homem salvo pela graça é convidado a viver com Cristo e fazer as obras que Cristo nos deu para fazer. E aqui, Tiago, é uma coisa bem séria. Eu queria que você lesse de novo na sua Bíblia aí, Efésios 2, versículo 8, versículo 9, mas você der ênfase no versículo 10 depois para mim, no versículo 10, quando você terminar de ler aí. Efésios 2. Versículo 8, 9, e depois você vai ler o versículo 10. Você quer que eu leio? Sim, leia na sua Bíblia aí. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de nossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criada em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Percebeu? O homem salvo pela graça é convidado a praticar as obras que de antemão Deus a predestinou para que nós praticássemos. Então, no sentido absoluto, Lutero está certo. Nós não merecemos a salvação, Cristo mereceu por nós, mas uma vez salvos pela graça, o homem é convidado a agir na graça, a praticar as obras da graça. Percebe a diferença? Então, ou seja, no fundo a doutrina, travou novamente? No fundo a doutrina da sola gratia, a doutrina da sola gratia é uma doutrina católica. O negócio é a interpretação errada que Lutero deu dessa doutrina, que manchou, que ele quer destruir a doutrina do mérito, tá? E a doutrina do mérito é bíblica. Mateus capítulo 6, eu citei claramente aí Jesus dizendo que vai dar a recompensa. Se é recompensa, é mérito. Ou seja, o homem salvo pela graça é chamado com Cristo, pela graça de Cristo, praticar as obras dessa graça. Então, eu penso que isso aqui ficou claro, essa explicação da sola gratia protestante, tá bom? Vamos direto para o sola. Claro, Tiago, eu estou fazendo isso aqui, eu estou resumindo, porque cada sola desse aqui dava uma live, né? Texto por texto, explicação por explicação. Deixa eu só dar um adendo aqui, ó. Gente, a live, ela vai ficar disponível no meu canal. Provavelmente depois o Eudes deve colocar no canal dele também, tá? Então, às vezes eu não estou conseguindo anotar todos os textos bíblicos aí, que o Eudes citou, tudo. Gente, depois vocês reassistam a live, dá pausa, faz tudo, que vocês conseguem pegar tudo certinho, tá? Porque nós estamos aqui, Eudes, mais de 300 pessoas assistindo, então tem bastante gente perguntando, passou, não peguei o texto, tal. Então, vai estar tudo salvo aqui no canal. Então, fique tranquilo, depois assiste de novo, revê. Ficou alguma dúvida, você reveja a live, né? Aproveita, vai lá, se você não é inscrito no canal do Eudes, se inscreve lá, Pregador Eudes Duarte, e ajuda também a evangelização do Eudes. Isso, então vamos lá, Tiago. Terceiro sola da Reforma Protestante. Então, vou recordar para o povo. Somente a Deus glória, sola a Deus glória, sola gratia, somente a graça. E vem o terceiro sola, que esse aqui é o sola mais mentiroso, que é o sola fidei, ou somente a fé. Por que esse é o sola mais mentiroso? Porque não tem isso na Bíblia, tá? Lutero pegou o texto de Romanos 3, 27. As pessoas que estão aí, eu vou fazer questão de pegar o texto, tá? Romanos 3, versículo 27. Eu vou pegar aqui para você ver, tá? Romanos 3, versículo 28. Romanos 3, 28. Diz assim: porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Veja, o homem é justificado pela fé, não tem a palavra somente. Foi Lutero, Tiago, que acrescentou a palavra alien. Alien é uma palavra alemã que significa somente. Ele colocou isso por conta própria na Bíblia, isso não está escrito. Então, o homem é justificado pela fé? Sim, mas não é justificado somente pela fé.
tá? Não é justificado só. Aqui está o erro grave que Lutero cometeu, beleza? Então, assim, na cabeça de Lutero, o homem, o que é justificar? Deus cancela os nossos pecados. Maravilha, é dogma católico. Nos purifica com seu sangue, aleluia. O homem é incapaz de ser justo diante de Deus, com certeza. É uma iniciativa de Deus nos justificar? Sim, só que é um detalhe. O homem, depois de ser justificado, ele é chamado a viver o que Deus pede a ele, que é as obras da justificação. Aí, Tiago, eu vou dar uma explicação humana para o pessoal, depois a gente pega uma explicação bíblica. Vamos embora lá, pra você entender melhor. Eu terminei minha casa agora, graças a Deus, então eu posso falar o que é isso. Você vai construir uma casa. Quando você começa a obra, o alicerce é fundamental. Sem um alicerce, sem uma base sólida, a casa não subsiste, a casa cai. Mas quando você vai finalizar a obra, o acabamento é tudo. Sem acabamento, a casa não tem valor, correto? Então, veja bem, a fé é o alicerce, as obras é o acabamento. Os dois estão entrelaçados, um sem o outro, de nada serve. É uma explicação humana que eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Então, o que é ao início da obra? O alicerce é a fé. Você vai construir uma casa sem alicerce, ela vai cair. Não vai ter jeito. É o alicerce, tá? Mas quando você termina a construção, você fala, o acabamento é tudo. Porque se não tiver acabamento da casa, quem é que vai comprar uma casa sem acabamento? Ela não tem valor nenhum. Então, a fé é o alicerce. As obras é o acabamento. Os dois caminham de mãos dadas. Então, o homem justificado pela fé, não é somente pela fé, como Lutero quis, ele é chamado a praticar essas obras da fé, que eu vou explicar para vocês já já que obras são essas. Outra explicação humana, Tiago, para você entender, é o coração e o sangue. Se você tiver um coração bom, mas não tiver sangue, você morre. Agora, o que adianta você ter um sangue perfeito, mas ter um coração só Jesus na causa? Você também não vai sobreviver. Então, o coração é a fé, o sangue é as obras. Depende dos dois, para o corpo humano funcionar bem. Entendeu agora? Então, assim, é uma explicação humana para o povo pegar direitinho o significado. Então, o coração que não tem sangue, ele morre. Mas o sangue bom, com o coração terrível, não vai adiantar. A pessoa não vai circular o sangue no corpo. Então, os dois têm que estar unidos. Não se pode separar o sangue do coração, como se separa o alicerce da casa do acabamento da casa. Os dois têm que caminhar de mãos dadas. Assim é a fé e a obra. Os dois estão entrelaçados. Para você entender melhor, eu vou resumir assim, de uma forma bem simples e bem direta, tá bom? Não se separa, Tiago, o crer do fazer. Paulo ensina a doutrina correta. Tiago, a fé sem obra é morta, ensina a prática correta, tá? Crer, até Satanás crê, mas ele não obedece. Então, eu preciso crer em Cristo, mas eu preciso obedecer a Cristo, praticar o que Cristo mandou. É a fé, é o fazer e, ao mesmo tempo, o ser. O ser é a fé, o fazer é as obras. Você não pode separar uma coisa da outra. Vou recordar uma outra coisa importante, Tiago. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, crê em mim, será salvo? Não, Jesus diz, guarda os mandamentos. Percebe? Se você for salvo exclusivamente pela fé, Jesus diria ao jovem rico, crê em mim, você será salvo. Não, guarda os mandamentos. Você não se separa o ser do fazer. O ser é a fé, o fazer, perdão, o crer do fazer, não é o ser, né? O crer do fazer. Não se separa o crer do fazer. Outra coisa importante, Tiago, eu mandei você ler isso aí, de Efésios 2:8, mas tem algumas coisas interessantes. Fé caminha de mãos dadas com caridade, com fidelidade. Quem tem fé é fiel. E aí nós vamos pegar agora na Bíblia, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Olha o que São Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, fazendo favor. São Paulo vai dizer assim, de maneira bem estupenda e bem bonita, que como que a fé é. Gálatas 5, versículo 6, Paulo diz assim,
Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo, mas sim a fé que opera pela caridade. Percebe? A fé que opera pela caridade. Então, o homem salvo pela fé, essa fé não é parada, não é uma fé indiferente, essa fé é operada pela caridade, tá? Outro texto que os católicos devem lembrar, e só vou recordar aqui, depois vocês anotam. Romanos 2, versículo 6. O mesmo livro que Lutero usa para dizer que você é salvo pela fé, Paulo vai dizer, Deus dará a cada um segundo suas obras. Romanos 2, 6. Mateus 16, 27. Jesus fala, o Filho do Homem voltará com seus anjos e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Posso citar, por exemplo, Mateus 25, do 31 ao 56. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória com seus anjos e santos, sentará no teu trono e colocará os bodes à sua direita e as ovelhas à sua esquerda. Aos da direita, os bodes à esquerda, né? E as ovelhas à direita. Aos da direita direi, vinde bendito de meu Pai, que tive fome e me deste de comer. Caridade. Tive frio, me vestiste. Caridade. Estava com sede, me deste de beber. Caridade. Estes irão para a vida eterna. Percebe? Não se separa o crer do fazer. Outro texto, Tiago, bom da gente ter no coração, é a carta de São Tiago, capítulo 2, tá? Tiago, capítulo 2, lá no versículo 14, Paulo diz de maneira clara, né? De que aproveita, irmão, se alguém dizer que tem fé e não tiver obra, acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã faltarem roupas e alimento cotidiano, se alguém de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Agora, enquanto eu tomo um gole d'água, você vai ler para o seu povo aí, Tiago 2, versículo 20 ao 24. Tiago 2, 20 ao 24. Tiago 2, do 20 ao 24. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas? Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Gênesis 15, 6. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Percebeu? Vede que os homens são justificados pelas obras e não somente pela... Tiago, mais claro que isso é impossível, tá? Então, como explicar o texto de Romanos 3, 28, que Lutero diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei? Tiago, pelo amor de Deus. Obras da lei é uma coisa. Obras da graça, que nós chamamos obras de misericórdia, é outra coisa, gente. Nós temos as 7 obras de misericórdia espiritual e as 7 obras de misericórdia corporal. A gente tem que fazer uma live sobre essas 7 obras de misericórdia. Mas quando nós tivemos aí há pouco tempo atrás o ano da misericórdia, vocês vão lembrar da Bom Conselho, é uma obra de misericórdia espiritual. Corrigir os ignorantes, é uma obra de misericórdia espiritual. Dar pão a quem tem fome, é uma obra de misericórdia corporal. Vestir os nus, é uma obra de misericórdia corporal. Enterrar os mortos, é uma obra de misericórdia corporal. Então, pelo amor de Deus, não confunda a obra das leis, senhores protestantes, a questão lá do sábado, a questão das luas novas, a questão do dia dos hortelãs, a questão dos alimentos, não confundir obras da lei de Moisés, da lei mosaica, com as obras da graça de Cristo, que Cristo veio trazer. E aqui está o erro protestante, Tiago. Confundir uma coisa com a outra. Então, a interpretação de Lutero é totalmente mentirosa. Não tem essa palavra somente a fé. O homem é justificado pela fé, mas essa fé não é somente, porque ela tem que estar em caminho de mãos dadas com a caridade. Você vai lembrar, por exemplo, um texto bem claro. Tudo bem, o protestante fala assim, mas Hebreus 11, versículo 6, a Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, mas 1 Coríntios 13, Paulo diz o quê?
ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse a fé de transportar as montanhas e não tivesse caridade, seria como um sino que tine. Então, a fé e as obras caminham de mão dada. Uma não se separa da outra. Agora, Tiago, por que Lutero usou essa somente a fé? Para negar as penitências que os padres davam, para dizer que penitência é obra humana. Para negar as indulgências, que também seria obra humana. E para negar o valor das boas obras. Porque se você nega penitência, indulgência e boas obras, você vai negar qual dogma? O purgatório, lá na frente. Percebe? Como que uma coisa está encaixada na outra? Então, a estratégia aí foi boa. Mas, assim, para as pessoas entenderem, Tiago, vou resumir aqui em um minuto que é a questão do purgatório, e disso aqui é o seguinte, o pecado mortal, Tiago, ele tem duas penas. A pena eterna e a pena temporal. Isso aqui o povo tem que ter na cabeça, tá? O que é a pena eterna? Eu ofendi a majestade de Deus. Eu mereço o inferno. Ponto. Quando eu me arrependi, eu sou lavado no sangue de Cristo. Cristo apaga o meu pecado no sacramento da confissão. Aleluia. Fui perdoado da pena eterna. Sobrou o que agora? A pena temporal. A pena temporal, essa eu tenho que reparar. Não é Cristo que repara por mim. Eu preciso fazer isso. Vou dar um exemplo para você. Eu matei um pai de família. Ponto. É pecado mortal. Eu mereço o inferno, porque eu tirei a vida de um filho de Deus. Eu me arrependi. Eu sou lavado no sangue de Cristo, sou absolvido, mas eu devolvo a vida para o pai de família? Não. E os filhos sem pai? Sofre, sofre. E a esposa que perdeu o marido? Sofre, sim. E a mãe que perdeu o filho assassinado? Sofre, sim. Isso aí se chama pena temporal. E isso aí eu tenho que reparar na justiça divina. Mediante o quê? Boas obras, indulgência, penitência e depois no purgatório. Percebe? Então, por exemplo, tirei a virgindade de uma moça, pecado mortal, sim, sexo antes do casamento é pecado mortal, me conduz ao inferno, eu mereço o inferno por ter deflorado uma filha de Deus, tá, procurei um sacerdote, me arrependi, fui perdoado, aleluia, apagou a pena eterna do pecado, tá, devolvo a pureza para a menina? Não, devolvo a virgindade para ela? Não, e o nome dela, ela foi usada, coisificada, isso eu vou ter que reparar na justiça divina, se chama pena temporal. Vou dar um outro exemplo. Eu inventei uma fofoca ao seu respeito, esparramei essa fofoca para todo mundo. Caluniei você, o pecado é mortal? É. Feriu a justiça e feriu a caridade. Tá, seu nome ficou sujo, beleza. Procurei um padre e me arrependi. Fui perdoado? Fui. Fui lavado do sangue de Cristo, da pena eterna, porque eu mereci o inferno. Mas eu consigo limpar seu nome? Não. Eu vou ter que reparar isso agora. É a questão da pena temporal. Então, os protestantes confundem muito isso, por quê? Porque já que a graça cobre você com um manto e a justiça é imputada e você não precisa transformar, então você nega a santidade. Aí é beleza. Tipo assim, eu peco, vou para gandaia mesmo, afinal de contas, no fim do mundo eu vou para o céu. Me ajuda, céu da boca da onça, o negócio disso aí. Então, essa é uma das heresias graves. Então, assim, uma próxima vez, a gente pode fazer uma live sobre o purgatório, aí eu explico melhor a questão das indulgências, da penitência, pena eterna, pena temporal, para o pessoal entender direitinho. Mas esse sola fide aqui é uma mentira. Não está escrito isso em canto nenhum da Bíblia, tá? O homem é justificado pela fé, mas não é somente pela fé. Esse foi o erro de Lutero, tá? Então, vamos lá. Quer completar alguma coisa, profeta? Não, pode continuar. Pode continuar. Pergunta o povo, vocês estão entendendo aí o que o Cabeção está explicando? O pessoal está entendendo, está compreendendo bem. A questão, eu só vou completar, então, para você dar uma respirada. É assim, vou tentar explicar de uma maneira que o pessoal vai entender. O pecado, ele vai gerar cicatrizes em nós. O perdão, ele nos limpa do pecado, mas não das cicatrizes. As cicatrizes só serão restituídas no purgatório. Sim. Vou dar uma explicação mais humana, Tiago. Você pega uma tábua e vai pregando pregos nela. Os pregos é o pecado. Depois você arranca o prego. Fica o que lá? A marca. Percebe? Então, isso aqui é o pecado. O pecado é arrancado, pagado no sangue de Cristo, mas a cicatriz vai ficar naquela tábua. Então, essa aí é a pena temporal. Essa eu vou ter que reparar, mediante as indulgências, mediante penitência, mediante a caridade e no purgatório. Tá? O pessoal precisa entender isso. De uma próxima vez a gente dá uma explicação melhor para quem ficou com dúvida, tá?